Dois. Calma aí. Tá começando, só um segundo. Já começou? Estamos ao vivo. Tá. Boa noite. Estamos dando início agora à aula magna sobre a história da causa monarquista, dando ênfase no período após a proclamação da República no início do século XX. Nossa palestrante de hoje é Teresa Malatian, professora titular em Historiografia da Unesp, graduada em História pela PUC Campinas, mestrada em História pela PUC São Paulo e doutorada em História Social pela Universidade de São Paulo. Autora dos livros biográficos de Arlindo Veiga dos Santos, O Cavaleiro Negro, Dom Antônio e Dom Luís Maria, O Príncipe Perfeito. Eu sou o chefe nacional da Ação Leninista e também estamos contando aqui, presente como host, o Tiago Araújo, chefe da Ação Leninista em São Paulo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula magna. É um prazer estar aqui com o Renan e com a Teresa. Eu sou o líder estadual em São Paulo e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Renan? Bom, não sei que momento que eu vou falar, mas, enfim, já quero agradecer o convite imensamente, a oportunidade de estar aqui discutindo o meu trabalho e apresentando, então, o resultado desse trabalho, trocando ideias com vocês e conhecendo melhor a Ação Orleanista. Bom, acho que nós já passamos alguns pontos de apresentação. Então, para a gente introduzir melhor ao tema, eu gostaria de iniciar, primeiramente, eu acho que uma pergunta de cunho pessoal para você, para a senhora Teresa, como que você chegou até o patrianovismo? Como você tomou ciência? Porque a gente sabe que é muito pouco registrado historicamente as ações da ação. Como que você chegou até o patrianovismo? Eu cheguei ao patrianovismo nos anos 70, quando eu procurava um tema para a minha dissertação de mestrado. E, na época, eu estava fazendo o mestrado na PUC de São Paulo, mas jamais pensei que eu ia estudar um antigo professor da PUC de São Paulo, que era o professor Arlindo. E também eu morava na cidade de Itu, onde ele nasceu e faleceu. Então, veja que é uma confluência de linhas totalmente inesperadas, aleatórias, mas não foi por aí o meu caminho. Eu descobri a Pátria Nova por meio da leitura de um livro que me chegou às mãos, alguém me deu esse livro, que era o livro do Paim Vieira, chamado Corporativismo. Então, ali eu fui lendo, achei aquilo interessantíssimo e fui descobrindo que ali, por trás do corporativismo, existia todo um movimento patrianovista. Fiquei super interessada e comecei a estudar. Então, aí o mestrado foi em cima desse tema, o doutorado foi o mesmo tema ampliado, né? E depois, daí surgiu o interesse pelo movimento negro, já fazendo um enfoque sobre a atuação específica do Arlindo no movimento negro, que resultou nesse livro chamado O Cavaleiro Negro. Então, a trajetória foi essa. É como acontece muitas vezes, né? A gente descobre um tema de pesquisa meio por acaso, né? E eu perseguia nessa época outra coisa, eu queria estudar período colonial em Itu, né? E, de repente, eu mudei completamente a minha pesquisa. Uhum. Então, foi assim que aconteceu. Um casamento que dura até hoje. Bom, Renan, você gostaria de fazer a sua primeira colocação? Acho que a gente pode seguir para o início da aula. Aconteceu um pouco compartilhando aqui nos grupos. Ok, então só para dar um direcionamento, continuar nesse sentido, como eu citei anteriormente, é bastante... perdão, me mutei aqui. É bastante difícil ter registros sobre a própria ação imperial patrianovista. Eu imagino que ainda mais sobre a vida de Arlindo Veiga dos Santos. Como que foi o processo de biografar a vida de Arlindo? Por onde que você começou? Como é que foi todo esse processo? Então, é aquela questão, partir do livro, né? E a partir do livro, tem uma pessoa próxima a mim que conhecia um patrianovista, e assim que começou a se formar a rede de informação, né?
porque realmente não havia em nenhum arquivo, nem bibliografia, nem documentação. E então essa pessoa, que também era ituana, me colocou em contato com a família do Arlindo, que na época era só a irmã dele. Ele morava em Itu nessa ocasião. Eu o conheci, mas ele estava numa situação de atrapalhamento na cabeça e ele não era possível. Eu conversei com ele, mas não era possível obter dele informações. Ele estava um pouco esclerosado, né? Eu estou sendo assim muito sincera, mas só que a irmã dele foi muito generosa. Porque confiava nesse amigo comum, ela me abriu a biblioteca dele e me emprestou documentos. Eu levava para casa os documentos com as sacolinhas e depois devolvia a ela. E foi assim durante todo o período da pesquisa. E a rede, que a gente costuma dizer, é que se constrói com as indicações, os QIs, né? Quem você indica para ser entrevistado? Eu fiz várias entrevistas com patrianovistas, ainda tinha patrianovistas vivos, né? Naquela ocasião, no ano 70. Eu entrevistei mais de 10, eu acho. E só não entrevistei Dom Pedro Henrique, porque Dom Pedro Henrique, na ocasião, morava no Paraná. E eu não sei, eu era muito iniciante, muito inexperiente, eu achava, mas eu vou entrevistar o Dom Pedro Henrique, né? Achava que era uma coisa impossível, que ele não ia nem dar bola para mim, né? Uma inexperiência total, uma ingenuidade total, não tinha dimensão do que isso poderia ser com ele. Eu tinha um receio mesmo, né? Eu sempre fui muito simples e tal. E assim fui construindo. Eu vim a São Paulo, fui até o Ceará entrevistar um patrianovista, no Rio de Janeiro, e em São Paulo entrevistei vários, e assim fui construindo. Cada um quis colaborar, me entregou documentos, me entregou jornais, né? E esses documentos que eu obtive com Arlindo, devolvi a ele. Os outros, alguns ficaram comigo. E hoje em dia, depois que eu terminei a pesquisa, que eu considero acabada, eu doei para a PUC de São Paulo, que tem um centro de documentação, onde estão os jornais que eu tive acesso, né? A revista Pátria Nova, o jornal O Cetro, mas eu perdi, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com o Sebastião Pagano, que tinha uma outra corrente monarquista. Sebastião Pagano foi meu professor na PUC de Campinas, mas quando eu fui aluna dele, eu nem imaginava que ia estudar Pátria Nova, né? Ele estava bem idoso já, né? Mas aquele jornal dele, o Cetro, é também bastante importante. Então, o caminho foi esse. E eu agradeço muito a todos esses patrianovistas que me ajudaram, né? Essa primeira pesquisa foi feita com a colaboração dos patrianovistas, que diziam que era incrível que alguém quisesse estudar o movimento, porque nos anos 70 já o movimento tinha decaído. Eles continuavam com as suas convicções, mas não existia mais liderança, né? O Arlindo já não era capaz de dirigir. A única coisa que ele dizia era que ele descendia de um rei africano. Então, foi assim essa trajetória. Muito interessante. Bom, então, acho que para a gente colocar um gancho já sobre uma linha histórica, para a gente ir seguindo, como que começou a surgir a corrente de pensamento de Arlindo Veiga? Como ele passou a organizar esse... Porque ele viveu no final... A ação nasceu em 1928, né? E foi naquele momento em que o mundo estava passando por um turbilhão de coisas. E Arlindo Veiga, o que se denota bastante, é as suas hóstias católicas, né? Então, como que foi esse processo por parte do próprio Arlindo para chegar até a ação imperial patrianovista? O que eu pude perceber até hoje foi que, bom, ele foi criado dentro do colégio dos jesuítas em Itu, né? O pai dele era cozinheiro do colégio, e lá, por benemerência dos padres, ele estudou, fez o curso primário, no meio daquela elite paulista, né? Dos cafeicultores. Imagino como seria ele, um menino negro, ele e o irmão Isaltino estudaram lá.
depois se transferiram para São Paulo, mas ele sempre se manteve muito próximo da igreja. E ele foi absorvendo, né, o que a igreja passava como, não só como teologia, mas também como pensamento social e político. E ele se integrou às congregações marianas, a de Santa Ifigênia, que ele frequentava, não por acaso, né, uma santa negra, né, Santa Ifigênia, mas outras congregações marianas em São Paulo também estavam estudando a doutrina social da igreja, Leão XIII, e isso aí, imagina, ele nasceu em 1902, então nos anos 20, ele tinha seus 20 anos, e outros meninos também, né? Outros rapazes que tinham também outras histórias de vida, se reuniam, eram todos católicos, praticantes, faziam parte do laicato. Congregações marianas foram importantíssimas para a formação dessa elite intelectual católica nos anos 20. Faz parte de um movimento de expansão do catolicismo no Brasil. Então, há uma ênfase da direção da igreja para que essas congregações atuassem difundindo o catolicismo e recuperando as pessoas contra o protestantismo, umbanda, maçonaria, socialismo, comunismo, materialismo, em todos os ismos, individualismo. Isso vem lá do Pio IX, né? Desde o Syllabus Errorum, todos os erros da sociedade moderna, essas congregações se posicionaram contra e formavam, o que é muito interessante, núcleos de estudo. Eles não iam lá só para rezar Ave Maria, por a fita de congregado mariano, eles faziam centros de estudos. Um desdobramento disso foi o Centro Dom Vital, no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, e Jackson de Figueiredo, que foi a figura de maior destaque intelectual católico, junto com depois Alceu Amoroso Lima. E, no caso do Arlindo, ele estudou na Faculdade de Filosofia de São Bento, que depois se tornou Faculdade de Filosofia de São Paulo, depois PUC de São Paulo. E lá era um centro de estudos tomistas. Era um centro do neotomismo, veio da Bélgica, né? E por indicação do Papa Leão XIII, uma orientação do Papa Leão XIII, o tomismo foi visto como uma possibilidade para o catolicismo e para a Igreja Católica de se atualizar e responder aos problemas do mundo contemporâneo. Uhum. Então, eu vejo assim no Arlindo esta fonte primordial, que depois ele foi ampliando, aí ele entrou em contato com o integralismo lusitano, com a Action Française, ele foi lendo, ele lia muito, né? Ele era um grande leitor, e lia e escrevia, ele vivia para essa vida intelectual, ele nunca se casou, a vida dele foi toda dedicada a isso. Então, é dessa forma que eu vejo a formação do Arlindo, a formação intelectual dele, inclusive nesse livro que vocês estão lançando agora, que é o Para a Ordem Nova, vocês veem que os primeiros capítulos, até anotei aqui, que são o individualismo, as encíclicas da Rerum Novarum em diante, a ação católica, essas três partes iniciais são a trajetória dele. Eu considero que ele mostra ali como é que ele se formou, né? Uhum. E é claro que a gente já pensa, mas ele era um saudosista do Império? Não era. Ele não viveu o Império. Quando ele nasceu, o Império já tinha desaparecido, né? Desde 89, ele nasceu em 1902. Então, a família dele não tinha cargos no Império. Como muitos monarquistas dessa primeira hora, eram monarquistas que perderam posições com a República, perderam cargos públicos, perderam propriedade. Bom, primeiro perderam a propriedade escrava, né, que era a fundamentação do regime monárquico, queiramos ou não. Então, ele não tinha esse compromisso com o Império, mas ele tinha uma admiração, então, porque através do tomismo ele foi chegando à seguinte questão: bom, a República não serve, porque abriu a porta para toda a desordem, etc., que a gente pode detalhar. Mas, então, se a República não serve, qual é a solução?
é a tradição, e a tradição é o império. Mas não o império de Pedro II. Era um novo império, por isso que eles são defensores de uma nova pátria e eles são os defensores de um neomonarquismo. Bom, estou resumindo, mas você pode fazer mais perguntas, se achar que ainda não ficou claro. Só para a gente aproveitar uma esticadinha ali, que a gente falou sobre os livros, primeiro ponto, essencial para todo mundo que esteja assistindo, que tenha os livros da Tereza, por favor. Tereza, onde que o pessoal pode encontrar os seus livros à venda? Por favor, faça um pequeno merchan para a gente. Bom, esse aqui, que é o primeiro, é o Cruzados do Império, é o livro que resultou da dissertação de mestrado. Esse é esgotadíssimo. Só talvez em algum sebo. Eu tenho 2 exemplares. Um é o meu, é esse aqui. Está escrito aqui, ó, último. Mas depois eu tinha mais um. Só que, então, esses ficam para currículo, não disponibilizo. Esse outro aqui, que é o Império e Missão, que já é uma soma do mestrado e doutorado, então já é ampliado, porque no mestrado eu vou só até os anos 30 e 40, aqui eu vou além, vou até 64. Esse aqui é um dos exemplares, nos sebos muito difícil encontrar. O Príncipe, o Cavaleiro Negro, que é esse aqui, eu posso também disponibilizar com autógrafo, tá? Esse aqui tem também no estante virtual, mas lá no estante virtual não tem autógrafo. E aqui é o Dom Luiz de Orleans e Bragança, que é o Dom Luiz Maria. Então, eu coloco à disposição. Né? E o último, que é esse aqui, o Príncipe Soldado, que é o da Tipo, que é o livro onde eu estudo o filho mais novo da princesa Isabel, né? E que foi o que morreu primeiro, faleceu primeiro. Este é o livro... Ele não era um militante da monarquia, mas representou a família imperial na guerra, né? Só para deixar claro, então, as pessoas podem te contactar no seu... por onde exatamente? Tem algum e-mail, algum perfil, alguma coisa assim do tipo? Eu tenho o perfil do Facebook, mas eu não sei se é adequado, né? Aí, tendo pelo Facebook, a gente pode conversar pelo Messenger, né? Ou por WhatsApp, que não vou fazer assim direto no Facebook, que eu acho um pouco deselegante, sei lá. Bom, mas, se tiver interesse, entra em contato com você, por favor, repassa. Né? Então, para você que tem interesse em adquirir os livros da Tereza, mande uma mensagem no inbox da Ação Orleanista, que a gente te encaminha para ter um contato direto com ela, e você pode adquirir os livros. Mas é muito importante, como vocês viram, muitos dos livros já estão nos últimos exemplares, então é melhor vocês correrem, porque realmente são muito bons e essenciais para que vocês compreendam com mais profundidade o que foi a história do movimento monarquista, mas também a própria biografia de Arlindo Veiga, de Dom Luiz Maria, do próprio D. Antônio, né, como ela citou. Então, aqui nós deixamos esse ponto para que vocês consigam adquirir os livros. Mas, seguindo o roteiro da nossa entrevista, /aula aqui, você usou um termo que eu acho muito interessante e que as pessoas às vezes encaram com, vamos assim, com um certo preconceito, um receio, qualquer coisa do tipo, que é neomonarquismo, para se referir a essa nova leva monarquista da década de 20 e 30 do século 20, né? Porque ela tinha características muito diferentes, como você pontuou, daquele monarquismo que era meio comum do final do século XIX, né? Então, vinda de classes mais burguesas, antigas aristocracias, pessoas que possuem cargos públicos, enquanto o neomonarquismo na década de 20 e 30 apresenta características bem diferentes, e eu acho que até vale colocar também conotações populares.
como você explicaria para uma pessoa que nunca teve contato com a ação imperial patrianovista, não tem necessariamente um contexto de época, como você descreveria o neomonarquismo? Bom, acho que a primeira diferenciação em relação ao monarquismo tradicional, né, que, vamos dizer assim, que veio como uma herança do Império e que tinha até 1891, o imperador como seu líder máximo, depois com o falecimento dele, com a princesa Isabel, mas ainda dentro daquele universo cuja referência era o Império Brasileiro, o Império Parlamentar, o Império liberal, mas com o poder moderador do imperador, não é? Mas o fundo era um império liberal. Embora Dona Isabel fosse ultramontana, né? Mas ela não chegou a governar, então não teve oportunidade, a não ser nas suas 3 regências, que foi por pouco tempo, de colocar em prática as suas ideias ultramontanas, com as quais o Arlindo vai depois afinar. Então, esse neomonarquismo eu diferencio do anterior, porque, primeiro, o Segundo Império reverenciado, mas o Primeiro Império é muito mais interessante. O poder pessoal do imperador, né? É interessante. Mas, na verdade, Arlindo e seu grupo da Pátria Nova conseguiram elaborar um monarquismo teórico. Muito mais, porque você não vê, eu não vi, né, nos estudos que fiz, uma defesa teórica da monarquia logo após a proclamação da República. Aqueles monarquistas que queriam a volta do trono, mas não tinham um claro projeto para o Brasil. E esse neomonarquismo se diferencia justamente porque eles têm um projeto. E esse projeto é, antes de tudo, antiliberal. Não, nada de liberalismo. Eles não têm meias tintas, não têm meias palavras e não procuram agradar ninguém. Eles querem um império onde o rei reine e governe. Esse é o lema, né? Um rei que reine e governe, porém vinculado à igreja, sem padroado, nada de padroado, mas com a diretriz católica para a nação, e que se coloque tanto contra o capitalismo liberal, todas as formas do liberalismo, mas o capitalismo liberal que produziu a questão social, né? Segundo a visão deles, o capitalismo liberal deixou os operários, os trabalhadores à mercê dos patrões e os sindicatos não resolveram isso. Então, no lugar desse liberalismo político e econômico, eles propunham uma organização que recupera a organização medieval. É isso que é interessante, é neomonarquista, porque eles vão buscar, na tradição medieval, lá com São Tomás de Aquino, as corporações. Essas corporações, de ofício, substituiriam os sindicatos. E não seriam órgãos de luta, mas de harmonização entre capital e trabalho. Uhum. Toda a representação da nação, representação nacional, não seria extinta. Então, dizer que eles eram totalitários não é verdade, porque eles tinham a proposta de uma organização diferente. Nessas corporações, se tentaria harmonizar capital e trabalho em níveis distrital, municipal, estadual, que eles chamavam provincial, recuperando a nominação do império, e até, afinal, a nacional. E o que eles falavam, o fecho do edifício corporativo era a figura do rei. Uhum. A figura do rei. Então, você não encontra, anteriormente à Pátria Nova, nenhuma teorização dessa natureza sobre a nação monarquista ou a nação monárquica. Uhum. Eu acho que é essa a grande diferenciação. E aí, claro, sendo seguidores da doutrina social da igreja, né, o Syllabus Errorum estava ali, depois a Rerum Novarum, depois a 40º ano, afirmando todos os erros da sociedade moderna que decorreriam do individualismo. Então, eles vão seguir esse caminho e vão ficar contra todos os chamados ismos, como eu já falei, né? Mas não era simplesmente uma
visão negativa das coisas, eles tinham uma visão propositiva, que era então essa que eu acabei de mencionar. E com a integração das raças, isso que é interessante, né? A integração do branco, do negro, do índio e do sertanejo, né? Esse sertanejo que era o mestiço. Perfeito. Renan, você gostaria de fazer alguma pergunta para a Tereza? Tá. Não, vou deixar as perguntas para o final, acho que foi melhor. Beleza. Então, um ponto que você levantou que é interessante é a questão da raça para Arlindo Veiga dos Santos, né? Tem alguns escritos até que eu cheguei a ter contato, onde muitos acusaram ele de fascismo, etc. Só que ele tem um texto em que ele afirma que a raça do brasileiro é o negro e o mestiço. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi no jornal A Voz da Raça, que era o jornal da Frente Negra Brasileira, né? Como influenciou o fato de Arlindo Veiga dos Santos ser negro na sua militância, não só na Ação Imperial Patronovista, mas também na Frente Negra Brasileira? Como essas duas personas, vamos dizer assim, esse lado mais tradicionalista dele e ao mesmo tempo um militante do movimento negro, influiu ao longo da sua vida? Ele começa a militância no movimento negro muito antes da fundação da Pátria Nova. Ele é um militante da imprensa negra, que desde 1915 existe em São Paulo. Alguns pesquisadores estão até descobrindo jornais anteriores, 1915, que é quando se forma uma pequena classe média negra, grupos de negros que vão ser jornalistas, vão ser escritores, tem poetas, professores, e eles começam a batalhar pela melhoria da situação da raça, porque o grande problema aí, no pós-abolição, foi o abandono, porque a República não fez nada. A princesa Isabel assinou a Lei Áurea e depois perdeu o trono, e o que a República fez? Os negros ficaram abandonados, né, sofrendo preconceito, discriminação no mercado de trabalho, vivendo em situação de miséria. E então, nesses anos 10, anos 15, eles começam a se organizar, a fazer associações. Existiram sempre as sociedades, as irmandades católicas, essas irmandades, como existe até hoje a Irmandade do Rosário, Irmandade diversas, né, de homens pretos, que foram um refúgio e facilitaram a libertação de escravos durante o período do cativeiro ainda. Mas depois da abolição, eles continuaram existindo, davam amparo, davam auxílio, tal. E, aos poucos, também começam a existir clubes de negros, né, sociedades, porque existia muito preconceito. Eles eram barrados, não podiam entrar em muitos lugares. Nunca existiu uma lei racista no Brasil. Isto a gente tem que reconhecer. Nunca existiu uma legislação como nos Estados Unidos, excludente explicitamente, o negro está proibido disso, está proibido daquilo. Mas, na prática, era o que acontecia. Por exemplo, eu sempre lembro desse exemplo, na Rua Direita não podiam andar na calçada, você conhece a Rua Direita aqui em São Paulo. No Jardim da Luz, eles não podiam entrar dentro do jardim aos domingos, quando havia festas, concertos. E assim, rinques de patinação e tudo, era muita discriminação, embora nunca houvesse uma discriminação oficial, mas existia, e era bastante violenta. Bom, então começa essa organização, começam os jornais. O Arlindo sempre se sentiu atraído por isso, porque ele nunca se viu de outra forma que não como negro. E ele participou de grupos, o principal deles é o Centro Cultural Palmares, que tinha um jornal chamado Progresso, e eles, quando chega nos anos 30, eles resolvem, né, porque não era ele o principal líder, havia muitas outras lideranças, eles resolvem fundar uma frente. Vamos juntar todas essas entidades numa frente que vai ser a Frente Negra Brasileira. Esquecer as divergências, vamos ser amigos todos. E isso, enquanto isso acontecia,
foi rolando também o projeto da Pátria Nova, simultaneamente. Uhum. Ele funda a Pátria Nova, junto com aquele pequeno grupo de amigos que eram já todos formados por universidades, ou tinham estudos em geral, eram todos brancos. Tinha mais um, que era o Salatiel Campos, que era negro também, no grupo dirigente. E funda a Pátria Nova, mas eu tenho a impressão, ele nunca reclamou disso, mas que não deve ter sido fácil para ele, como negro, ser dirigente de um movimento monarquista. Porque o Império era associado à escravidão. Então, como é que ele, sendo negro, podia defender o Império? Ficava mais ou menos deste jeito o raciocínio das pessoas. E sem contar que também nos meios de professores, nos meios dessa classe média ilustrada, vamos dizer assim, politizada, não eram muitos os negros que estavam, né? Uhum. Mas ele vai levando a Pátria Nova e a atuação junto aos negros, até que surge a ideia da Frente Negra. E no momento da fundação da Frente Negra, eu vejo hoje, ele tinha reunido adeptos da monarquia entre os negros, e com eles ele deu o start para se tornar o líder da Frente Negra. Uhum. E nesse momento da fundação da Frente Negra, vai haver uma queda de braços entre ele e eles, né, o pessoal da Pátria Nova, e o grupo da esquerda. E os da esquerda são derrotados nesse momento. Ele, então, fica com a direção católica, antiliberal, anticomunista, antissocialista, enaltecedora da princesa Isabel, da abolição feita por ela. E o outro grupo, do José Correia Leite, teve que amargar uma derrota, mas não por tanto tempo. Depois vai haver uma revanche, porque a Frente Negra cresceu enormemente. A Frente Negra teve milhares de adeptos, muito mais do que a Pátria Nova, eu penso. Mas não só na cidade de São Paulo, teve no Brasil todo, assim como a Pátria Nova também se espalhou pelo Brasil, né? Foi um movimento também, não só aquele grupinho lá das congregações marianas, ele cresce, né? Ele cresce bastante, principalmente estados do sul do país. Uhum. E aí, aos poucos, o Arlindo vai perdendo a liderança. Inclusive, quando ele se candidata a deputado nas eleições para constituinte, ele teve 100 votos, que é uma coisa incompreensível. Como que, tendo tantos adeptos na Frente Negra, ele só consegue 100 votos. Então, primeiro, os frente-negrinos não foram votar, porque não quiseram, votaram ou não podiam votar, porque muitos eram analfabetos, e a única condição para ser eleitor era não ser analfabeto, né? E ser brasileiro, claro. Ou então, o discurso dele não convencia. Essa história de que negro não vota em negro, né? Não sei, a gente não sabe dizer, porque é um episódio muito mal contado esse. E a partir daí, começa o descenso dele na Pátria Nova, na Frente Negra, e ele fica, de fato, oscilando. Tem hora que ele quer deixar a Pátria Nova, tem hora que ele quer deixar a Frente Negra, e então ele fica assim, meio com o pé em duas canoas, e a liderança dele fica bastante abalada. Não sei se eu deixei de lado algum ponto aí da sua pergunta, sem responder. Mas é isso. Então, aos poucos, ele se afasta da Frente Negra, a Frente Negra desaparece, a Frente Negra, em 1937, quis se transformar em partido político, mas não conseguiu ir adiante. Aí vem o Estado Novo, Getúlio manda fechar os partidos políticos, e a Frente Negra desaparece, assim como os arquivos. Hoje em dia, estudar a Frente Negra é muito difícil, só com arquivos privados de alguns militantes. A maioria já faleceu, né? Porque imagina, de 28 até agora, quem estaria vivo, né? Que fosse Frente Negrino naquela época. Nós não temos como acessar, só se alguma família e tal, né? E na Pátria Nova,
Então, ele ficou porque a liderança dele lá era em conteste, embora tenha também tido algumas divergências. Mas aí houve a dissidência do Pagano, o Pagano que não gostou, porque achava que ele era muito radical, fundou um outro movimento, que é a Ação Monarquista, né, brasileira, e ele continuou com os patranovistas, isso foi até 64, que aí o movimento desmancha, né? Mas aí já são outros, né? Da geração primeira, são poucos que continuam, né? Que vão morrendo, né? Vão abandonando a luta. Sim, sim. Renan, qual é o seu apontamento, por favor? Falando sobre um pouco de Vargas, vale ressaltar que ele não só perseguiu a ação imperial patronovista, dissolvendo a Frente Negra, certo? Como ele também impediu que Dom Pedro Henrique ingressasse à carreira militar na Marinha, permitindo somente que, digamos assim, o seu opositor do ramo de Petrópolis ingressasse. Eu gostaria de saber se você poderia explicar melhor a relação e o envolvimento de Dom Pedro Henrique e Arlindo Veiga dos Santos e a ação imperial patronovista. Bom, eu explico. Agora, quero só dizer que eu estou sem imagem de vocês, está aparecendo só escudo na tela. Opa! Não vejo mais. Agora estou vendo a mim. Agora estou vendo. Tá certo. Dom Pedro, quando a Pátria Nova foi fundada, onde é que eu marquei aqui a data do nascimento do Dom Pedro Henrique? Já não lembro mais, mas vamos ver, acho que é 1909, né? 1909, Dom Pedro Henrique. 1909. Quando a Pátria Nova foi fundada, em 28, ele tinha 19 anos. Ele era na Europa. Não tinha perspectiva de vir para o Brasil naquele momento. Então, em 28, ele estava vivendo a vida dele, fazendo os estudos e tal. Foi rejeitado depois pelo governo Vargas, não sei o quê. Essa parte da relação dele com o governo Vargas eu não estudei. O que ele fez foi escrever cartas apoiando a Pátria Nova. Ele escreveu cartas apoiando a Pátria Nova. Foram poucas cartas, mas ele escreveu. Lá de Mandelieu, na França, dou todo o meu apoio à Pátria Nova, mas era um apoio muito distante. Ele é um jovenzinho de 19 anos, 20 anos. Ele não sabia muito o que se passava aqui no Brasil. Então, ele deu um aval, porque ele era considerado, pelos patranovistas, o herdeiro presuntivo do trono brasileiro, porque os patranovistas seguiram a linha do Dom Luís Maria, considerando que Dona Isabel, a sucessão dinástica, quando isso ocorresse, seria por meio do seu filho mais velho, porque este havia renunciado a esse direito ao se casar, e então passou a ser o Dom Luís Maria, aquele que assumiu. Mas isso é um ponto pouco pacífico. Até hoje, os defensores do grupo descendentes do Dom Pedro de Alcântara, que é atual grupo de Petrópolis e seus descendentes, contestam essa passagem dessa forma, dizendo que aquele documento que o Dom Pedro assinou não teria valor, porque assinou por si, não podia assinar pelos descendentes. Bom, mas essa é uma questão dinástica, né, que eles estão lá ainda até hoje brigando. A Pátria Nova resolveu da seguinte forma: Dona Isabel, ela falecendo, o herdeiro é o seu filho que assumiu essa primogenitura, não é primogenitura, é o direito dinástico, e este é o Dom Luís Maria. Por consequência, depois da morte do Dom Luís, 1920, o seu filho mais velho, que era Dom Pedro Henrique, o segundo filho era o Dom Luís Gastão, que faleceu muito jovem, e a outra que era a Pia Maria, que viveu muito tempo, até 2000, não sei quanto. Então, a linha sucessória era por aí. Isso foi motivo de muita briga entre os monarquistas, e até hoje é. Agora, vamos lembrar também que na trajetória do movimento monarquista, muitas vezes os próprios historiadores se esquecem de fazer essa conexão. E quem levantou a bandeira da monarquia depois do exílio da família imperial foi o Dom Luís Maria, porque a princesa Isabel era o foco
né, da reverência monárquica, ela era a encarnação viva do império, mas ela nunca pleiteou uma luta, uma guerra civil para o retorno da monarquia, embora os monarquistas aqui tivessem pego em armas, né, na volta da Armada, a Revolução Federalista, a Revolução de 1902 em São Paulo, né, lá na Mogiana, etc. Bom, mas quem é que, da outra geração, né, dos sucessores, quem é que pegou a bandeira da monarquia? Foi Dom Luiz. Então, ele que tentou vir ao Brasil, tentou não, ele veio, ele chegou ao Rio de Janeiro, chegou a Santos, mas não pôde desembarcar. Isso em 1907. Então, é por isso que os patranovistas viam nele aquele que continuou com a chama da monarquia na mão. Uhum. Ele não só fez isso, como ele fez depois 2 manifestos, né? O de 1909 e o de 1913, defendendo o retorno da monarquia. Então, Dom Luiz também manteve muito contato com as organizações monarquistas, principalmente de São Paulo. A base dele, política, foi São Paulo. Uhum. Amador Bueno, etc. Porque no diretório do Rio de Janeiro, ele não era bem visto, não gostavam dele lá no diretório. Eles queriam continuar a tradição da princesa Isabel e não reconheciam a renúncia do Pedro de Alcântara. E o Dom Luiz Maria tinha uma vontade de modernizar o Império Brasileiro. Então, ele também, embora não tenha escrito muitas obras sobre isso, né, ele escreveu nos manifestos aportes teorizantes, não com a profundidade da Pátria Nova, mas que diziam a monarquia tem que se abrir para o mundo que está aí. Se ela for restaurada, tem que entender que hoje a questão não é mais senhores e escravos, hoje é uma sociedade industrial. Já nos anos 20, mas mesmo antes, né, já o mundo estava se industrializando e ele via outros aspectos da chamada questão social. Então, isso afinava com o pensamento da Pátria Nova. Agora, ele era defensor de um militarismo também. O modelo dele era muito mais o Império Alemão, né? Uhum. Porque ele foi soldado, ele foi militar. Então, ele tinha uma visão do militarismo ligado ao Império. Então, dessa maneira, é que Dom Pedro Henrique vai assumir essa herança política que vem do seu pai, mas ele está lá na Europa, e quando ele vem para o Brasil, ele vai ter contato maior, mas isso em 45, já na segunda fase do patranovismo, na segunda fase, quando já é um pouco diferente a situação, né? Aquela ênfase antiliberal, aquela dicotomia grande entre direita e esquerda, entre liberalismo e autoritarismo e defesa da ordem, defesa da revolução ou da contra-revolução, estava um pouco diferente. Mas ele aparece, ele se integra a várias fotos e tal, mas ele tinha 12 filhos. Olha, eu fico pensando como ele conseguia né, juntar as pontas, porque ele não veio com dinheiro. A gente sabe que ele ficou bastante prejudicado na divisão da herança. Eu não sei os detalhes, mas é o que todos dizem. Estou repetindo o que dizem. Comprou uma fazenda lá no Paraná, foi criar porcos, galinhas, sei lá. E, então, com 12 filhos, é muito difícil. Ele não teve essa vontade política igual à do seu pai. Não teve. A situação era outra. Porque o Dom Luiz Maria queria vir para o Brasil e vir aqui e ficar trabalhando pela restauração. É que ele não pôde, ele foi impedido. Ele foi impedido de desembarcar. Tentou. Diz ele que foi pelo Paraguai, né? Que ele deu a volta, entrou pelo Rio da Prata e foi até Mato Grosso, né? Uhum. Ele disse que fez isso, né? Até tem foto. Mas não pôde desembarcar no Rio de Janeiro. Não pôde ter uma ação política. Né? E só com a revogação do banimento, quando ele morreu, né, em 1920, mesmo ano, revogação do banimento da família.
Mas durante todo esse período a família luta pela revogação do banimento, já que, né, diziam que não viriam aqui para fazer nada contra o regime republicano. Uhum. Mas alguns dizem que a revogação do banimento ocorreu com a morte de Dom Luiz. Eu não sei dizer se foi isso mesmo, não sei dizer. Mas Dom Pedro Henrique dava um apoio, vamos dizer assim, porque ele frequentou Pátria Nova, tem fotos, tal, mas ele não empunhou, assim, como seu pai, né, a bandeira da restauração. Uhum. O Dom Luiz, eu acho interessante ressaltar, que no Brasil ele tinha bastante contato com os monarquistas, né? E a gente até fez um compilado nesse sentido de pegar os registros que ele tinha de proximidade com os monarquistas de São Paulo, que eram monarquistas tomistas, que era quase duas facções que existiam no monarquismo no Brasil, né? O monarquismo no Rio, que tinha origem saudosista, parlamentar, defendia exatamente nos mesmos moldes do Segundo Reinado, e os paulistas, que eram tomistas e que foi meio que um projeto incipiente do que o Arlindo viria defender na sequência, só que, claro, com diferenciações básicas ali. Foi numa das cartas que o próprio Dom Luiz Maria, né, que ele se disse partidário da causa da monarquia tradicional, que era o modelo tomista, né? Então, eu creio que... A gente não tem registro sobre isso, creio eu, mas pelo que até você expôs até agora também, eu vejo que os patrianovistas viam toda essa militância de Dom Luiz Maria, as suas colocações, o modelo a qual ele defendia de monarquia, e até se sentiam mais inspirados, né? Então, acho que foi isso também que foi de fundamental importância para o movimento monarquista naquele momento, ter aclamado Dom Pedro Henrique como Dom Pedro III do Brasil, né? Foi, eu acho, um ponto marcante de inserir de novo Dom Pedro Henrique para os monarquistas brasileiros, que ele não falava tanto dele. Existiu, depois da morte de Dom Luiz, o ramo de Petrópolis voltou a vir com essas contestações, né, muito fortes sobre o direito ao trono. Mas, enfim, eu acho que é interessante a gente falar sobre uma questão do patrianovismo, e que envolve diretamente, lógico, o Arlindo, que é a questão do desenvolvimento dos atritos que a ação sofreu ao longo do tempo. Então, a gente tem o integralismo, né, brasileiro, que tem muitos patrianovistas que saíram da ação patrianovista e foram para o integralismo. O contato de Plínio Salgado com Arlindo Veiga dos Santos é um ponto que muitos estudam a esse respeito, mas também no futuro. A questão do Estado Novo não só acabou com a Frente Negra Brasileira, mas também colocou os patrianovistas na marginalidade, né? E se for possível também perpassar, vamos dizer assim, o renascimento, vamos colocar assim, da ação imperial patrianovista com o fim da ditadura varguista, onde provavelmente o slogan mais célebre do Arlindo Veiga é que sem rei não há união nacional, né? É uma frase dele muito marcante. Então você conseguiria perpassar para a gente todas essas fases, todos esses momentos complicados que tanto Arlindo sofreu, mas também a ação imperial patrianovista como um todo? Bom, começando do começo, né? Nos anos 30, 20 e 30, existe uma angústia política muito forte, né? Uma angústia política que vai resultar que vai decorrer, melhor dizendo assim, da crise da República Liberal Oligárquica. Então, há essa crise e a busca de respostas, né? A busca de respostas e alternativas, porque a República era corrompida, porque a República era uma república do voto de cabresto e do mandato dos coronéis e por aí afora. Outro dia eu estava vendo uma manifestação do senhor Tamazato, não sei se eu posso falar, mas vamos dizer, da pessoa que diz o seguinte: esses eram os dramas republicanos, né? Os dramas republicanos. Aí, bom, o que fazer diante dos dramas republicanos, né? Todos, que eu não vou enumerar.
surgem as respostas. Plínio Salgado também tinha a sua resposta, que também era uma resposta espiritualista, que era uma resposta antiliberal, que era uma resposta antioligárquica, que era uma resposta anticomunista, afinadíssima com a Pátria Nova, mas com diferença fundamental. Não era um movimento monarquista. O integralismo nunca foi monarquista, mas eles caminharam juntos, como eu coloco no livro, durante algum tempo, antes da fundação da Sociedade de Estudos Políticos. Na Sociedade de Estudos Políticos, lá em 32, por ali, já a Pátria Nova estava fundada, mas eles continuavam juntos. Só que, num determinado momento, Plínio Salgado lança um manifesto definindo o que ia ser exatamente a ação integralista. E ele diz, é um movimento que não é só de católicos, é um movimento cristão, mas não é essencialmente católico, não é exclusivamente católico, que era o que a Pátria Nova dizia. Tem uma diferença muito grande aí, você admitir, por exemplo, protestante, você admitir outros credos, né? E a segunda, ou a primeira, não sei aí qual que pesa mais, é que não é um movimento monarquista. Nesse momento que ele se define politicamente e lança um manifesto dizendo nós não somos monarquistas, os patrianovistas se afastam. Então, aquele sonho de juntar as forças para combater a República não dá certo. Mas eles formam dois movimentos separados, a ação integralista brasileira e a ação, é aí que surge a ação imperial patrianovista brasileira, porque antes era centro monarquista de cultura social e política patrianova. Ele vai se tornar ação quando Plínio lança a ação dele também. Por quê? Porque aí vai tentar, por meio da ação, não mais dos estudos, que eles achavam que já tinham estudado o suficiente, que agora, então, é hora de agir. E vai agir como? Fundando os centros onde for possível, formando milícias. A gente não pode esquecer disso e nem ter vergonha e nem esconder embaixo do tapete. Formavam milícias. Milícias não de armas, mas milícias de pessoas que saíam com uniforme, iam para as manifestações e se identificavam como tal. Tanto os integralistas como os patrianovistas e outros, né, a Legião Cearense do Trabalho e outros grupos que era moda, fazia parte da cultura política da época. Uhum. Bom, então eles vão caminhando assim e o que acontece? Plínio Salgado publica artigos no jornal da Frente Negra, eles estão sempre juntos, para lá e para cá, tem combates de rua contra a União Antifascista, então tem conflitos na Praça da Sé, né, comícios que são interrompidos, etc. E assim vai. Quando eles já estão num contexto aí da Revolução de 30, que para eles foi um movimento acertado, porque derrubou a República Liberal Oligárquica. Então, nesse primeiro momento, Vargas é aplaudido, claro, porque ele é a perspectiva de uma renovação política. Uhum. Né, uma perspectiva que se coloca, porque é todo o movimento do tenentismo que vem por trás, né, então acabar com o predomínio de São Paulo e Minas, e assim vai. Quando vem a Revolução de 32, constitucionalista, o que acontece? Como Pátria Nova era anti-oligárquica, não deixou de perceber que a Revolução Constitucionalista era uma tentativa da oligarquia paulista de se reerguer e tomar o poder nas mãos novamente. Uhum. Então, quando vem a formação da Frente Negra, da Legião Negra, Arlindo barrou taxativamente patrianovista e Frente Negrino não vai integrar a Legião, não vai apoiar a Revolução. Até já discuti com vocês esse assunto. Então, e Plínio Salgado fica meio ali, não sei muito bem o que Plínio Salgado faz nesse momento. Mas eles, vamos dizer assim, eles navegam nas mesmas águas com essa diferença fundamental. Mas o que eu penso que seria a ideia deles é somar forças para conseguir um consenso nacional para a mudança política. Porque como é que eles iam chegar ao poder? Me fala, eles não tinham o exército do lado deles, eles não tinham armas, eles nem eram um movimento armado, como é que eles iam chegar ao poder? O que eles pretendiam, no caso da Pátria Nova, era dar uma virada política influenciando, formar um grupo de influência
que levasse a esse consenso de solicitação de uma mudança. Só que quando vem 37, com o Estado Novo, todos os partidos políticos são extintos. A Ação Integralista, que ficou apoiando bastante, muito mais Vargas, acaba fechando também, depois do putsch integralista que eles tentam lá, né, em 38, e eles vão, então, ser fechados também. Passa o Estado Novo, e aí você vê a persistência da ideia monárquica, nessas águas da Pátria Nova, porque acho que foi no dia seguinte que o Vargas caiu, ele já estava se organizando novamente, já estavam se reorganizando nos mesmos moldes, sob a liderança do Arlindo, quer dizer, não morreu, ficou adormecido, e aí reaparece, só que o contexto era outro, já não era o contexto das milícias, já não era o contexto daquelas grandes arregimentações, tiveram que fazer de novo todo um trabalho de base, para arregimentar pessoas, para juntar gente, né? E aí eles vão ser a voz dissonante. Se no governo Vargas eles foram a voz que apoiava, inclusive apoiou o Estado Novo, né? Só não gostou de ter ficado de fora, mas apoiou assim, o direcionamento geral do Estado Novo, né? Aí de 45 em diante já vai ser mais difícil para eles. Eles vão procurar outros interlocutores, vão procurar aí seu movimento de classes médias, mas aí vai haver uma aproximação com os militares, isso vai, e vai resultar depois em 64, né? Há uma aproximação grande com os militares, por meio de várias organizações, e eles vão ser uma força a mais para somar, para chegar ao que aconteceu em 64. Só que depois disso, o Arlindo já estava desgastado, uma liderança já idosa, né? E ele já não estava mais tendo audiência. E também, eu penso que eles não tiveram o espaço político que imaginavam que teriam depois de 64. Não tiveram. Isso, um patranovista entrevistado me disse em entrevista, nós preparamos o bolo, assamos o bolo, pusemos o bolo na mesa, e quando nos sentamos para comer, não tinha para nós. Então, essa é a experiência que ele me relatou, né, o doutor Pinho, que também já é falecido. Uhum. Então, é isso. Eu vejo que de todos... Voltando a Plínio Salgado, quando o Plínio se candidata à presidência da República, os patranovistas apoiaram. Ele foi pelo PRP, né? Uhum. Partido da Representação Popular. E Patranova, nos jornais patranovistas, apoia Plínio Salgado, porque era o mais próximo deles, né? Eles preferiam apoiar o Plínio, que eles tinham um ideário semelhante, do que apoiar os liberais, os comunistas, que não tinha nada a ver. Uhum. Não sei se eu respondi as suas questões, né? Mas... não, eu acho que foi bem interessante, sim, porque as pessoas ficam um pouco com dúvida justamente sobre que caminho a Ação Imperial Patranovista percorreu, né? Então a gente tem lá a fundação e como terminou. Mas o que aconteceu nesse meio termo? Como é que foi se desenvolvendo? Quais os conceitos que eles utilizavam? Que tipo de ações eles desempenhavam? Que eu acho que é o grande ponto, né? E o que você ressaltou é bem interessante, o pioneirismo, mesmo naquele contexto dos anos 30, de milícia e tudo mais, o apego que Arlindo Veiga trouxe de um combate cultural, vamos colocar assim, né? Ele sempre dá as ideias que marcham no silêncio, então ele tem muito esse apego, que eu acho que é até bastante pioneiro, porque até hoje em dia os teóricos políticos ficam falando sobre essa questão da importância da cultura, né? Mas, Renan, qual que é a sua pergunta referente a Arlindo Veiga dos Santos? A minha pergunta, na verdade, é uma pergunta meio pessoal para a Tereza. Eu gostaria de saber se ela, como uma grande autora no âmbito monarquista, se ela mesma se considera uma monarquista e como você vê o movimento monarquista de hoje em relação ao movimento chefiado por Arlindo Veiga dos Santos. Essa é uma pergunta difícil. Eu acho que um dia eu vou me tornar monarquista. A força de estudar os monarquistas, eu vou uma delas, né? Mas no momento eu não sou monarquista, e isso é motivo de
vamos dizer assim, de espanto, porque, em geral, quando me apresentam, as pessoas dizem, mas você é monarquista? Por que você está estudando isso? Eu digo, não, eu acho que eu tenho que estudar porque faz parte da história do Brasil. Não é? Faz parte da nossa história toda essa trajetória. Porque, diferentemente da França, por exemplo, que cultua, que tem apego à sua história, né? O Brasil, depois da República, fez questão de sepultar as pessoas e os ideários e o movimento, tratando a história pós 15 de novembro, como se os monarquistas não existissem mais, ou então como se eles fossem assim, é uma gente maluca lá dos conselheiros, né, do conselheiro, o contestado, o buraco da panela, não sei o quê, é isso que é monarquismo. Mas, na verdade, foi muito mais do que isso, né? Eu tenho uma grande admiração pela professora Maria de Lourdes Janotti, que foi minha orientadora de doutorado, e que tem o livro sobre o movimento monarquista, e desse início da República, onde ela mostra a riqueza que foi, do ponto de vista político, o envolvimento dos monarquistas, tentativas de golpes mesmo, aí naquele momento, quando ainda parecia que era possível. Então, o título do livro dela, eu não estou fazendo propaganda para venda, porque acho que nem tem mais a venda, é Os Subversivos da República. Né? Uhum. Ela mostra toda essa luta. Né? Agora, depois disso, então, passada a proclamação da República, a historiografia vai esquecendo os monarquistas. Então, eu acho que compete aos historiadores mostrar vários aspectos da história do Brasil. E isso tem acontecido nas últimas décadas, né, o interesse pela história do Império, sobretudo, sempre existiram biografias, né, do Pedro Calmon, de Heitor Lira, Pedro II, Pedro I, Isabel, as grandes personagens. Agora nós estamos tendo, nas últimas décadas, estudos de outros, né, tem a Barral, tem a Leopoldina, até aquele príncipe, o Dom Pedro Augusto, que ficou demente, né, que foi doente mental, o filho da princesa Leopoldina e do Dom Augusto, o neto mais velho do imperador. Todo mundo achava que ia ser ele, o Pedro III, né, e acabou não sendo. Então, há hoje uma recuperação desses aspectos da nossa história. E agora, eu até vi outro dia, numa das lives que assisti do Instituto Dona Isabel, do Bruno, o rapaz lá do Maranhão que estudou um movimento de negros libertos contra a República, coisa que maravilhosa, né? Ele descobriu isso, e foram massacrados, né? Eles eram contra a República. Quem que disse que não houve reação popular? Porque o que a historiografia republicana sempre afirmou foi que a República caiu de madura, não teve defensores e etc. e tal. Então, houve defensores, sim, agora se está descobrindo tanta coisa linda, né, como esses lá do Maranhão que queriam se manifestar contra a República, indo contrariamente à corrente daqueles que diziam que o monarquismo era errado porque se voltasse a monarquia, voltaria a escravidão. Olha aí, por onde é que caminhava o raciocínio para poder... a guerra das narrativas, né? Para poder dizer, não, tem que ser a República mesmo. Então, eu acho que é um período da nossa história que não pode ser apagado. E um movimento importante. Como eu vejo o movimento monarquista hoje, eu penso que é um movimento... Eu não sei se é um movimento, eu tenho a impressão que existe mais correntes, só que como eu não estou estudando, não sei diferenciar, né? Não sei diferenciar. Movimento organizado mesmo, porque acho que há monarquistas de diversas tendências, né? Que eu vejo que são meus amigos, não vejo uma unidade no único movimento monarquista. Eu acho que é válido, não sei se eu posso dizer se eu apoiaria o movimento, mas, olha, eu não quero nem falar dos dramas republicanos, né? Deixamos os dramas republicanos para outra palestra. Mas
eu fico muito assim comovida de ver jovens como vocês, tão idealistas, estudiosos, né? Sempre que eu vou falar para os monarquistas, eu tomo muito cuidado, porque eles sabem muito a história, né? Se tem quem estude história, são os monarquistas atuais, né? Os outros também, os antigos também, porque vocês precisam ter argumentos, né? Então, a militância monarquista não é baseada no fake news, não é baseada no achismo. Vocês vão fundo na história, e isso é importante. Olha, veja na França o quanto que já se estudou toda a monarquia francesa, e na Inglaterra, que ainda é monárquica, né? Mas na França, né, que já passou por 5 repúblicas, quanto que se estuda ainda os personagens, todos os reis, o sistema medieval. Por que o Brasil tem esse preconceito? Eu acho que é um preconceito muito grande que existe contra a história da monarquia. Agora, monarquistas existem também na França, né? Então existiram os partidários da Action Française, que eu não sei se ainda hoje existem, né? Até queria agora eu fazer uma pergunta para vocês. De onde vocês tiraram a denominação ação orleanista? É dos Orleans Bragança? De onde vem essa denominação? É exatamente isso. A ação orleanista surgiu com esse nome, remetendo à ação, que é nosso objetivo. Nós não somos um grupo meramente teórico, nós também fazemos ações na rua, e em homenagem à dinastia imperial brasileira, Orleans e Bragança. Porque acho que na França também existe, né, uma ação orleanista, ou mais de uma, não sei. Bom, na França as correntes também são dentro do próprio monarquismo, aí também envolvem direitos dinásticos. Aí vamos lembrar que a filha mais velha do Dom Pedro de Alcântara, a Dona Isabel, foi, né, casada com o herdeiro do trono da França, né, Henri d'Orléans. Então, é todo um entrelaçamento aí das casas reais, né, de Bourbon, com Orleans, com Bragança, e por aí vai, né? Sim. Então, acho que a ação, o ponto principal é justamente a gente tenta também fazer o resgate muito importante sobre a fundação da Casa de Orleans e Bragança, né, que é a Casa Imperial hoje. Porque até o casamento da Princesa Isabel com o Conde d'Eu era a Casa dos Braganças. Então, a gente, o nosso livro, que foi inclusive escrito pelo Renan, a gente tenta elucidar exatamente a nomenclatura e justamente o Tratado de Bruxelas também, que formaliza muito da questão dinástica no Brasil hoje. Então, muitas pessoas não sabem que mesmo os filhos de Dom Pedro de Alcântara, não tendo direitos dinásticos, eles ainda são príncipes franceses, né? São príncipes de Orleans, mesmo não tendo mais direitos ao trono brasileiro. Bom, mas sobre a nomenclatura, Renan, você quer reforçar mais algum ponto? Não, acho que eu consegui encerrar de forma bem completa. Perfeito. Então, eu tenho um ponto aqui que eu gostaria de levantar, é que muitos trabalhos feitos sobre o Arlindo Veiga, sobre a sua pessoa mesmo, a sua questão pessoal, denota um caráter messianista, talvez, uma visão de destino predestinado, um grande destino glorioso, e ele realmente acreditava profundamente nesse senso de destino a qual ele estava predestinado, né? E isso balizou muito da sua atuação política, tanto na Frente Negra Brasileira, quanto na Ação Imperial Patranovista, e também influencia muito aquela questão da cultura, que nem a gente estava falando, né? Então, eu acho interessante que você citou o caso de negros que eram antirrepublicanos, e a gente vê bastante no jornal A Voz da Raça uma ala, vamos dizer assim, partidária de Arlindo Veiga dos Santos, tentando conciliar essa visão do movimento negro sem criar oposições na história. Uma coisa interessante que eu achei foi um artigo onde essa posição destes membros do movimento negro foi muito essencial, principalmente no Rio de Janeiro, né? Que acabou, assim, no sentido de ver a República como o grande mal para o povo negro brasileiro, como você pontuou anteriormente, né? Então,
eles pegam diversos casos, eles registravam, né, na Frente Negra Brasileira, casos de, por exemplo, o negro conseguia colocar o seu filho na escola de fato, mas os professores, eles davam menos atenção, deixavam um aluno bastante isolado na sala, tentavam de diversas formas desestimulá-lo, para que ele mesmo, para que aquela criança não tendo resultado, o próprio pai preferisse retirar ele da escola para colocar para trabalhar. Enfim, uma realidade assim absurda, né, que a gente tinha no país naquela década. E eles trabalhavam bastante compilando esses casos de racismo claros, mas também tentando conciliar a história como um todo. Então, pegar desde Zumbi, onde nenhum membro tentou renegar sua importância, mas ao mesmo tempo eram isabelistas, vamos ser francos, né? O isabelismo foi bastante importante para as aulas que, vamos dizer assim, andavam juntos de Arlindo Veiga, né? Um ponto interessante é que essa corrente, ela se manteve de pé até o plebiscito em 93. Estava lendo um artigo onde diversos expoentes da cultura até hoje, a atriz Zezé Mota, o cantor Macalé, a Sandra de Sá, alguns grupos, escolas de samba, ainda compartilhavam aquela mesma visão que os patriotistas não, né? Mas os integrantes do movimento negro que estavam partidários com Arlindo Veiga professavam aquela mesma visão de que a República foi o grande mal segregador do povo negro. Só para fazer um link para que fique mais claro, a questão do Arlindo Veiga dos Santos com a cultura é que eu vejo que ele colocava que o negro ele só conquistaria o respeito a partir da educação. Então, ele já participou, ele já ministrou aulas, né, nas escolas da Frente Negra Brasileira, ele trabalhou muito nesse sentido, e ele tem alguns textos falando que o primeiro passo para o negro conquistar o respeito era tirar ele dos vícios, né, o alcoolismo na época, tirar ele da rua, dar instrução para ele, básica. E a própria Frente Negra, né, ofertava cursos de alfabetização, cursos de música, cursos, se eu não me engano, de línguas. Como que foi essa questão do Arlindo Veiga, vamos dizer assim, essa visão mais isabelista dele, mas também a questão de como ele viu o racismo no Brasil naquela época e também como que... A gente sabe que o movimento monarquista, muitas vezes, ele era composto por pessoas, assim, abastadas, né? Então, eu acredito que, como você mesmo colocou, ele tenha sofrido até preconceito, às vezes, dentro do próprio movimento monarquista, quem sabe, né? Como que era a posição do Arlindo nessa questão dele quanto negro e militante, tanto da Frente Negra quanto da Ação Imperial Patronovista? O Arlindo, de fato, de tudo que eu vi assim, sobre a Frente Negra, ele investiu muito na superação do preconceito e na conquista de uma igualdade de direitos, né, de tratamento. Ele jamais defendeu uma posição agressiva do negro na sociedade para a conquista do seu lugar. Ele dizia que era uma questão de justiça, né, que o Brasil era um país mestiço. Na Frente Negra, ele chega a dizer que o Brasil é um país negro, não dá para esquecer, para não considerar isso. E a superação não seria por meio da violência, seria por meio de que o negro deveria ter oportunidade. Porque imagine nos anos 20, nos anos 30, pouquíssimos chegavam a estudar, né, como você mencionou, e os que conseguiam sofriam muitas barreiras, né, são as barragens, né, os mecanismos de barragem que aconteciam, impedindo o negro de ter acesso a profissões, de ter acesso a uma situação melhor na sociedade. Então, ele sempre acreditou no poder da educação. Agora, veja como ele era, na época, moderno, vamos dizer, porque hoje, ainda hoje, o que a gente vê no movimento negro? Ação por cotas. Ação por cotas para... Ele não chegou a pensar isso, mas ele dizia que o negro tinha que estudar, porque ele nem pensava, vamos fazer cota na universidade, nada disso, mas vamos criar escola. A Frente Negra tinha escolas, né? Várias
sedes da Frente Negra tinham escolas de ensino fundamental e ensino profissional, ofícios, né? Então, para ele, a superação passava por aí. Superar a desigualdade, porque ele achava que o negro que estudasse não ia ser presa do alcoolismo, por exemplo, que era um grande problema. Porque se ele estudasse, ele ia conseguir trabalho, e se ele associava muito a falta de trabalho, né, de oportunidade no mercado de trabalho, ao alcoolismo, aos maus costumes, à malandragem, a chamada malandragem, etc., porque o negro não conseguia outra forma de sobrevivência. Então, nesse sentido, ele punha sempre para frente. Eu acho interessante uma coisa, ele não ficava lembrando o tempo todo quanto foi sofrida a escravidão. Ele sabia, algumas vezes ele falava, mas ele tinha uma visão mais propositiva. Bom, a situação é essa, discriminação, dificuldade de ter empregos, e ter empregos bons, de moradia, etc. O que nós vamos fazer daqui para frente? Ele tinha essa visão de... Não vai ficar chorando o passado. Claro, o passado existe, é pesado, e ele é o que explica o presente, mas não dá para ficar só ali, tem que ir adiante. E, nesse sentido, eu acho que ele conseguia conquistar muitos adeptos, né, que viam nele uma posição de esperança, vamos dizer, é uma esperança que as pessoas têm de que, se estudarem, vão ter profissão, vão ter etc., então vão lutar por um lugar melhor na sociedade. Agora, quanto ao profetismo, que você começou a falar, eu acho interessante, porque ele tinha poemas proféticos. E até tem um dos poemas dele, que está aqui no Cavaleiro Negro, que eu acho que foi profético, mas ele não sabia que seria. Quando ele diz ali qual era o sonho dele. Ele tinha duas aspirações, né? Ser um monge solitário, em oração mental continuamente, né? E o outro sonho era ser um profundo sonhador, que sonhasse profundamente por uma reforma do Brasil. E que depois dessa jornada morresse sem túmulo, sem glória, sem memória, nem cruz, nem monumento, e que ninguém poderia dizer que a vida dele teria sido isso. Ele foi profético, não só ele era dado a profecias, mas ele foi profético, porque ele, nesse poema, que eu não lembro de que ano ele sintetizou aquilo que foi a vida dele, porque ele nunca se casou, ele levou uma vida monástica, ele foi um propugnador de reformas, foi um sonhador, né, do Império, um sonhador de um Brasil novo, um Brasil melhor, uma pátria nova. Ele morreu como ninguém sabe, está enterrado, ninguém sabe, só sabemos que é na cidade de Itu, num túmulo que ninguém achou. Provavelmente ele foi enterrado como indigente. E ninguém pode nem sequer ir lá levar uma homenagem nesse túmulo, marcar onde foi que ele foi enterrado. Eu tenho um amigo que estuda o cemitério de Itu, e eu já pedi a ele que me ajudasse a localizar esse túmulo. Eu mesma não fiz essa pesquisa. E ele não conseguiu. Então, essa notícia é muito triste, né? Uma pessoa como ele foi encontrada morta na rua, com sinal de agressão, e ninguém sabe como foi que ele faleceu, nem por que foi agredido, e nem onde está enterrado. De fato, ele foi profético mesmo, a gente não tem nenhum registro do porquê, né? Profético sobre a própria vida, né? Ele traçou uma coisa que ele ia fazer e fez. E depois o que ia acontecer quando ele morresse, também
ele não teve controle. Mas só que tem uma coisa que ele previu, mas que não acontece, que sem memória, ele não está sem memória, né? Hoje nós estamos lembrando. Rememorado, né? Hoje. E em muitos momentos vocês e outros estão levando adiante a luta dele. Eu acho muito interessante. É um personagem fascinante. Com certeza. Bom, eu até ia levantar um ponto aqui sobre o fim da ação imperial patronovista e também a morte de Arlindo Veiga dos Santos, mas eu creio que já tenha sido esclarecida essa questão. Renan, só a última pergunta, a gente já está se encaminhando para 1h30 de live, né? A gente teve uma audiência muito boa, o pessoal sempre comentando aqui sobre, foi muito bom. Mas, para a gente fechar, Renan, a última pergunta, por favor. Sobre isso, mas eu gostaria de pontuar como é impressionante como o período republicano tratou de ofuscar essas figuras tão importantes para a nossa história, que possuíam ídolos monarquistas, como não só o Arlindo Veiga dos Santos, que foi um grande homem, né? Ele era um intelectual exemplar, para mim é considerado a elite brasileira, como também o próprio Almirante Saldanha da Gama, que é uma figura pouco explorada, que levou a segunda revolta da Armada à frente, que bradava abertamente que aquela revolta se tratava de uma revolta monarquista e que é uma coisa muito pouco explorada pelos nossos historiadores. E também o próprio Antônio Conselheiro, que foi taxado de maluco de forma proposital para tentar descreditá-lo, sendo que ele era um profundo conhecedor da língua francesa, latim, e também era um tomista, assim como Arlindo Veiga dos Santos. Mas, enfim, a pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a magnitude da ação imperial patronovista. Nós sabemos que Arlindo Veiga dos Santos era um editor de inúmeros jornais que circulavam o nome do movimento e que havia um centro de ação imperial patronovista em São Paulo e até mesmo no interior do Rio de Janeiro, como o núcleo de Sepetiba, que existe até registros fotográficos e até hoje existe placa lá que aquele local pertenceu à ação imperial patronovista. E eu queria saber se o movimento pode ser considerado um movimento de massa de nível nacional e se existe uma estimativa do número de integrantes do movimento. Olha, número de integrantes eu nunca consegui descobrir, porque os arquivos que eu tive acesso são os arquivos do Arlindo, dele, mas já muito filtrado, né? O que consegui pegar, que eu acho que foi o que conseguimos salvar, está no meu livro. Depois disso, e algum pouco de material, mas, por exemplo, no Arlindo, eu encontrei a correspondência com os núcleos. Isso é importantíssimo, né? As correspondências trocadas, e eles punham lá quantos militantes havia, mas era um número flutuante. E também os lugares onde teve mais adeptos foi Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, além de São Paulo. Depois Minas Gerais. Muitas vezes se confundia patronovismo com integralismo. E eu não sabia, às vezes, distinguir se todos aqueles eram, de fato, patronovistas ou se havia também ali integralistas. Essa é uma permeabilidade entre os dois movimentos, porque, como eu já disse, eles navegavam em águas muito parecidas até certo ponto, né? Então, eu não sei quantos milhares. Isso é uma pergunta que me fizeram no meu doutorado. Escute, mas quantos patronovistas havia? Eu falo, olha, eu não sei. Milhares houve, com certeza. Agora, quantos milhares? Foi 1 milhar, 2 milhares, 3 milhares? Eu não sei dizer. Mas porque não tive acesso a essa documentação, principalmente a documentação a que eu tive acesso foi a da primeira fase, não é? Que vai até 37. Na segunda fase, eu já não tive muita documentação dos núcleos, eram menos numerosos os núcleos. Mas acho que você falou uma coisa, Tiago, que é importante a gente lembrar. Acho que você que falou isso. Não importava tanto o número, importava como eles agiam. Qual era a ação da ação imperial patronovista? O púlpito e a cátedra, eu coloco isso como capítulo. Então, o púlpito é porque havia padres patronovistas, havia padres integralistas, as congregações marianas, então, as revistas católicas,
Preciso lembrar que o Arlindo foi também professor da PUC de São Paulo, né, que não era pontifícia ainda, mas da Universidade Católica de São Paulo. Ele estudou no embrião dessa faculdade e depois foi professor ali. Havia outros, né, o Fanacker. Vários professores eram também simpáticos ao patronomismo e passavam o tomismo, passavam o neotomismo, passavam a doutrina social da igreja. Então, essa é a cátedra. E o púlpito. Então, nessas duas frentes, eles atuaram principalmente. Mas também atuaram como grupo de pressão, junto aos representantes legislativos, né? Então, eu vejo que na segunda fase do movimento, ele foi muito menos de massa do que na primeira. Na primeira fase, foi muito mais. Na segunda fase, foi um grupo mais reduzido, menor número de núcleos, mas eles foram bem ativos, eles articularam muito, fizeram muitas articulações. Não sei se... Agora, são buracos, né? São buracos, assim, na informação que a gente não tem como preencher, enquanto alguém não encontrar mais documentos. O problema é que as pessoas jogam fora, né? O indivíduo morre, a família joga fora. Eu encontrei documentação na casa de um dos membros da segunda fase do movimento, numa garagem, me deixou pegar, que era o ninho do cachorro dele. Eu fiquei doente, peguei uma coisa assim na pele, uma alergia, no fim acabei jogando tudo fora. Aproveitei um pouco, mas não dava para manipular, era um perigo à minha saúde. Então, assim, sabe, a família não está nem aí, né? A biblioteca do Arlindo hoje, ninguém sabe onde está. O arquivo dele, ninguém sabe onde está. Já me perguntaram isso, eu não sei, né? Eu lembro o que eu conhecia de quando ele era vivo. Depois disso, eu sei que houve outras mudanças aí, mas ninguém sabe o que acontece. Vai ver que vendeu os livros aí, aquilo, né, para uma fábrica de papel, sei lá. Ninguém sabe. Quanto mais aquelas pastas e pastas do movimento. Sim, sim. Fazer essa contabilidade é difícil. Agora, eles eram, talvez, não tão numerosos, mas eram muito ativos. Então, divulgavam a ideia, porque o que importa não é tanto aparecer, mas qual é o papel que eles têm no debate político. Vão formar gerações, vão formar pessoas, né? A juventude, que é o mais importante de tudo, formar a juventude. Bom, eu acho que a gente fechou por aqui. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu essa 1 hora de aula que nós tivemos aqui com a doutora Tereza. Mas, novamente, eu gostaria de lembrar a todos vocês para que comprem os livros. É essencial ter acesso aos livros, porque isso aqui foi só uma palhinha, né? Foi só um gostinho para vocês. Se vocês querem mais, deixem no inbox aqui da página da Ação Herdianista, que a gente pode estar enviando para vocês contato, link de loja onde estejam à venda os livros. E como a Tereza havia colocado, os livros que estão com o último volume, que só ela possui mesmo, ela pode estar autografando para vocês. Então, é uma oportunidade única aí. E, bom, eu gostaria de agradecer a Tereza por ter topado fazer essa live aqui com a gente, ter disponibilizado o seu tempo. E foi uma honra para a gente ter você aqui, viu? Eu é que agradeço a oportunidade de conhecer o Tiago e ao Renan, e também conhecer o trabalho que estão fazendo, e a oportunidade de dialogar e de divulgar os livros, mas principalmente essa conversa, né? Foi muito interessante mesmo. Para mim foi enriquecedor. Renan? Eu gostaria de reiterar que é algo fundamental para todo monarquista de acompanhar o trabalho exemplar da Tereza e buscar os livros dela, porque é muito importante para a causa monarquista nós conhecemos a história da monarquia. Então, eu gostaria de ressaltar que foi um prazer inenarrável tê-la aqui conosco nessa live para dar uma aula magna. Obrigada. Muito obrigada. Bom, então lembrando que a gente vai estar repostando esta entrevista aqui no canal no YouTube da Ação Herdianista e vai ficar salvo aqui no Facebook também. Então, reiterando, agradecimento a todos e uma boa noite a todos.